minhas primeiras palavras são de agradecimento, em nome do Sr. Almirante Vidal Abreu, à Academia de Marinha. Onde é que ele se liga? Em baixo. Peço desculpa, mas eu vejo aqui tanta coisa. Aqui será uma luz. Já está? Muito obrigado. Como dizia, e como é suposto, as minhas palavras são de agradecimento à Academia de Marinha, em nome do Sr. Almirante Vidal Abreu, pelo gentil convite para esta sessão e, obviamente, estendê-las também a todos os ilustres académicos que se encontram presentes, à restante audiência e também aos participantes do estudo que nos honram também aqui com a sua presença. Como o Sr. Almirante referiu, isto é uma iniciativa da Direção de Saúde, conjuntamente também com a Direção de Análise e Gestão de Informação, a DAGI, da Marinha, e vai debruçar-se sobre um tema que nos é próximo, felizmente já vai estando mais nas nossas memórias do que no nosso presente, que é todo o processo que vivemos com a crise pandémica, que envolveu de forma muito ativa as instituições portuguesas, e a Marinha e as Forças Armadas não foram exceção. Como diretor de saúde, sinto-me responsável por um conjunto de ações que foram feitas não só antes da minha tomada de posse, como continuam a ser feitas, e vamos ter que manter uma vigilância ativa sobre este processo, referindo que a sessão vai incidir fundamentalmente sobre a apresentação de um estudo que foi elaborado sobre a análise da vacinação no grupo de militares da Marinha e sobre a sua ação e a eficácia da mesma no mundo real. A nossa sessão vai ser iniciada pela doutora Sílvia Silva, que foi responsável tática, se quisermos, pela implementação do programa de vacinação na Marinha, e que nos vai falar da sua experiência, não só na vacinação, como na monitorização do quadro epidemiológico nos nossos militares. Depois teremos também a intervenção do seu comandante Gonçalves de Deus, que vai referir os aspectos técnicos que estiveram subjacentes a um conjunto de procedimentos que foram feitos em articulação entre precisamente a DAGI e a Direção de Saúde para a monitorização e não só epidemiológica, como referi, como também da vacinação. Depois temos a distinta colaboração do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, em nome da doutora Verónica Gomes, que nos vai falar sobre o estudo que foi realizado e continua a ser realizado sobre a efetividade das vacinas contra a Covid-19. Depois teremos também, para concluir a sessão, as outras palavras do curso do Coronel Penha Gonçalves, que é um homem com vasta experiência nestes processos e que vai fechar a sessão. Gostaria apenas, então, de acrescentar apenas mais 2 ou 3 ideias muito breves. Uma, a importância das lições aprendidas que este processo trouxe e nos deve continuar a trazer, portanto, refletirmos sobre o que foi feito, porque outra crise pandémica surgirá mais tarde ou mais cedo. Temos ainda presente na memória a grande crise pandémica de 18, 19, 20, designada totalmente erradamente como gripe espanhola. Eu gosto mais da designação portuguesa de pneumónica. Acho que é mais neutral e, felizmente, esta pandemia recente não foi apelidada de gripe chinesa, embora tivesse havido tendência para isso, e fomos aí nesse aspecto mais corretos. Até porque a gripe espanhola não teve nada a ver com Espanha, até menos do que se calhar esta teve a ver com a China. Dito isto, é muito importante que retiremos lições, porque o problema das pandemias é um problema com que nos bateremos sempre e, obviamente, no período de discussão podemos abordar muitos destes temas, porque isto é um tema inesgotável e lança, obviamente, depois à distinta audiência também o repto da possibilidade de serem colocadas perguntas que os distintos participantes desta sessão com certeza responderão da melhor forma. Dito isto, agradeço, fica introduzida a sessão e passaria a palavra à doutora Sílvia Silva, com a direção do Sr. Almirante.
Muito boa tarde e muito obrigada, Sr. Presidente da Academia da Marinha, Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu. É um gosto estarmos aqui hoje em representação, a representar um trabalho, uma pequena parte das funções que o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, representou ou teve que efetuar durante a pandemia de Covid-19, e é um gosto podermos estar aqui também neste auditório e com esta Assembleia e com esta participação de diferentes áreas que muito contribuem também para esta solidificação deste trabalho conjunto que começou, julgo eu, para além das reuniões do Infarmed, que foram aquele mote que era a parte visível que estava nas televisões e que entrava pelas nossas casas durante aqueles tempos mais difíceis durante esta situação pandémica, mas começou sobretudo nas reuniões da Task Force de vacinação, que foi esta Task Force que foi instituída e com a colaboração também desta vertente militar. Começou com o Instituto Ricardo Jorge, nesta Task Force, tinha a função de realizar também os estudos de efetividade da vacina. E como se começa com uma conversa e começa com querer saber mais e deu lugar à preparação de um protocolo científico, à validação por uma comissão de ética do Instituto Ricardo Jorge, e isto é muito importante porque muitas vezes fazemos muitas coisas e não as apresentamos. Este chegar ao fim do estudo e termos esta oportunidade de apresentar também estes resultados, para nós significa muito também deste interesse e da importância que foi dada a este estudo que foi feito. O Sr. Diretor de Saúde, quem eu cumprimento também, falou das lições aprendidas. E nós sentimos naquela altura que era o pânico, o que é que está a acontecer, e agora muitas vezes parece que esquecemos, e agora é o esquecimento do que esteve para trás. E este é uma oportunidade e também aqui um momento de olharmos se a vacina conferia ou não proteção, é isso que nós vamos querer saber, e se há diferenças ou não do que aconteceu na população em geral. Estamos a falar de um estudo particular, e é um momento de olharmos e pensarmos nestas lições aprendidas e pensarmos também já no futuro. O Instituto Ricardo Jorge, isto foi uma das tarefas conferidas ao INSA, mas nós o nosso primeiro drama foi: existem testes, existem zaragatoas. Era um desconhecimento do público em geral o que é uma zaragatoa. Depois começamos a perceber todos, cada vez tínhamos que fazer um teste, de facto, o que era uma zaragatoa. Começamos a implementar e a organizar a rede de laboratórios de testagem, a coordenar, a verificar, a identificar as variantes e a perceber se essas variantes tinham mais impacto ou não sobre a gravidade da doença, a sua intensidade, até que chegamos a um momento em que tivemos uma vacina e tivemos esta possibilidade de termos vacinas novas, desconhecidas ainda para muitos de nós, perceber se as vacinas faziam ou não efeito. E falamos há bocadinho desta desconfiança, por vezes algum sentimento negacionista, e estes estudos servem de facto. E quando falamos das reuniões do Infarmed, em que estavam presentes muitas pessoas de diferentes saberes, para chegarmos ou tentarmos contribuir com a nossa evidência científica do Instituto, que tem esta missão de investigação e desenvolvimento científico, de facto, para a tomada de decisão, e para que a tomada de decisão, com o pouco que sabíamos na altura, e este é o drama das pandemias, muita coisa a acontecer depressa, com muito pouca informação organizada, contribuir para a melhor decisão dos nossos governantes e a implementação de uma estratégia em Portugal. Estes estudos, falamos das lições aprendidas, mas também deveriam servir para nós olharmos e percebermos esta avaliação das estratégias que foram tomadas, contribuir também com uma pequena parte, se foram as melhores estratégias ou não.
Eu fiquei muito contente por termos recebido este convite para partilhar este estudo e agradecer esta iniciativa da Academia da Marinha. Eu tenho que dizer, e foi algo que fomos sentindo ao longo do tempo, que este trabalho e esta colaboração foram possíveis, de facto, pelo rigor, pela colaboração, pelos sistemas de informação que a Marinha tinha implementado, e isto tem que ser salientado e louvado, porque nós sabemos o que é que sentimos muitas vezes com a falta de informação, a falta de dados, e esta partilha que aqui foi exemplar. E com esta, nós também crescemos, julgo eu, e temos aqui a equipa do INSA que trabalhou no estudo, alguns elementos da equipa do INSA, também crescemos com esta partilha eu penso que o Centro de Medicina Naval, com a área de saúde ocupacional, com uma colaboração muito dedicada e com sistemas de informação robustos, que são, lá está, uma lição aprendida que nós também teríamos que olhar e repensar, e do nosso lado louvar este investimento. Quando uma pandemia começa, nós não começamos a fazer no dia a seguir o que temos que fazer. Tem que existir, de facto, este investimento de algum tempo, alguns anos, e se perceber que este investimento, de facto, dá frutos. E gostaria de agradecer esta partilha e todo este modelo de trabalho pelos envolvidos. Eu não sei se estão aqui os envolvidos, são outros, não os conheço, mas a doutora Verónica melhor saberá, mas agradecer esta colaboração e deixar aqui uma palavra do que o futuro nos pode trazer também em termos de colaborações futuras, que a missão do INSA é esta mesmo, é contribuir para ganhos em saúde pública. Somos um laboratório do Estado e também temos esta missão de contribuir com o nosso conhecimento para uma melhor saúde dos cidadãos em geral e neste caso particular para esta área específica dos militares. Muito obrigada. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, início da mesa. Eu vou fazer uma breve apresentação do processo de gestão da área médica em relação ao pré-vacinação e vacinação. Foi isso que nos permitiu depois gerar os dados e a informação para o estudo. Começou exatamente por uma necessidade de... sim, peço. Começou por uma necessidade numa fase em fevereiro, março de 2020, no Centro de Medicina Naval, gerirmos informação de todos os militares de Marinha. E como tal, na altura, com o apoio também do comandante da Etna, o comandante Ferreira Moreira, fizemos a primeira aplicação de gestão de informação acerca do Covid, ao qual nós chamamos a App Covid. Durante esse primeiro período houve a evolução dessa aplicação, que acima de tudo era uma aplicação clínica, para gestão de informação clínica para nós clínicos em relação aos militares. E foi a primeira vaga. Depois chegamos a dezembro de 2020, começou aquele início de aumento exponencial de casos e então entramos na segunda vaga, e que foi o segundo confinamento, com um exponencial em janeiro, e com a maior parte dos clínicos, enfermeiros e pessoal de apoio do Centro de Medicina Naval a ser deslocado para o Hospital das Forças Armadas para robustecer o corpo clínico, e ficou apenas no Centro de Medicina Naval o seu diretor, o comandante Reis como apoio logístico, e eu, porque estava confinada em casa, Covid positiva, a 4 de janeiro de 21. Como na altura para os profissionais de saúde era necessário termos um teste PCR negativo para podermos voltar à nossa atividade clínica, eu aos 10 dias continuava positiva, portanto fiquei mais 10 dias de retaguarda, até que nos foi chegar a informação, seguindo esta cronologia, de que as Forças Armadas iam ser consideradas prioritárias no processo de vacinação,
mas também ao mesmo tempo tínhamos uma limitação de vacinas também para as Forças Armadas, e era necessário gerir a necessidade e a prioridade de quem vacinar. Como é fácil perceber, a prioridade dos profissionais de saúde e todos os militares davam apoio logístico à atividade de cuidar de pessoas, era muito fácil chegarmos a esse grande número de pessoas, grande, mas ao mesmo tempo pequeno, considerando todo o universo de Marinha, que são os 10 mil militares, incluindo a Autoridade Marítima Nacional. Mas a partir daí, quando fôssemos para outro tipo de prioridades de vacinação, a gestão destes militares e deste universo seria muito complexo de fazer se não tivéssemos uma aplicação, um sistema digital que nos facilitasse esta gestão de informação. Cumprindo também com as diretivas de vacinação que estavam a ser emanadas pelo ENCFA, que também cumpriam com as próprias recomendações e diretivas da Task Force Nacional. Portanto, isto era tudo uma aplicação ao nosso universo. Este é o nosso cronograma, ou seja, realmente em janeiro, quando se sabe que as Forças Armadas são prioritárias na vacinação, ao nível do ENCFA, em coordenação direta com a Task Force Nacional, há um grupo de trabalho de execução e planeamento que, por sua vez, cria os critérios de priorização dentro das Forças Armadas, que vai dar origem então à diretiva de vacinação do ENCFA, que foi publicada a 17 de fevereiro. Mas nós, na Marinha, estávamos a trabalhar na vacinação desde janeiro. Como é que nós iríamos gerir a nossa informação e como é que nós iríamos contactar e convocar os militares para estarem presentes no posto de vacinação. Como se bem se lembram, no início eram tão poucas vacinas que tínhamos de ter a certeza que as pessoas conseguiam estar naquele sítio, àquela hora, além da duração da preparação da vacina, que tinha um tempo para ser administrado. Portanto, havia aqui um componente logístico e técnico que fazia com que esta gestão de quem, quando, a que horas e onde seria bastante importante. Portanto, este mês, fim de janeiro, o mês de fevereiro, foi o tempo que nós tivemos a desenvolver um sistema que fosse envolver toda a informação que nós precisássemos para que, no dia 23 de fevereiro, foi o primeiro dia que vacinamos na Marinha, no posto de vacinação do Alfeite, que era o pavilhão do Cefa. E aí nunca houve nenhuma vacina desperdiçada, porque conseguimos ter os militares necessários para o número de vacinas que nos tinha sido disponibilizado e sem haver também o compromisso da qualidade da vacina após preparação. Isto realmente era o que nos punha os desafios deste processo. A limitação do número de vacinas, priorizar os militares por função, carga e empenhamento operacional. O que era fácil, todos os militares estavam ligados à prestação de cuidados ou no apoio logístico do HFAR ou dos lares, ou de toda a situação clínica e médica era fácil, mas depois gerir também a necessidade operacional, a manutenção dos sistemas de 24 horas, as redundâncias, o COMAR, isso tudo também é prioridade para a Marinha, as comunicações e para as Forças Armadas no geral. Portanto, isso tudo tinha que ser, essa informação tinha que nos chegar, quem era a pessoa responsável por operar algum tipo de sistema que tinha que estar 24/7. E, portanto, essa informação teria que vir dos setores e veio. Tínhamos também um ponto de contacto primordial no grupo de execução e planeamento do ENCFA, ou seja, cada ramo tinha o nosso oficial e posso-vos dizer que eram telefonemas e chamadas a qualquer hora, até basicamente era o processo que tinha que começar e tinha que arrancar. E o posto de vacinação, como é óbvio, que isso foi uma mais-valia dentro das Forças Armadas, que começamos a trabalhar efetivamente integrados, portanto tínhamos os postos de vacinação abertos a todos os militares motorizados e civis que prestassem serviço da Marinha, para os quais fossem considerados prioritários na primeira fase e depois pela faixa etária, no sentido de toda a abrangência territorial, incluindo ilhas, em quando nós basicamente identificávamos os militares que estavam, por exemplo, na Zona Económica Exclusiva da Madeira a serem vacinados pelo Exército, e tal como o Exército e a Força Aérea encaminhou militares para serem vacinados aqui no Alfeite. E esta coordenação veio pelo ENCFA, pelos nossos POCs. Em relação, então, ao processo de gestão,
tínhamos que ter informação da ADP, quem somos, onde estamos e como chegamos a estas pessoas. A aplicação Covid, que nos dizia se a pessoa já tinha estado infectada ou não e há quanto tempo, isso também tinha influência na decisão de ser vacinado ou não. Os setores que nos diziam quem é que era prioritário, pelo grau que estava indicado na diretiva do ENCFA. Portanto, os setores é que sabiam que pessoas é que faziam que funções e que funções é que tinham prioridade umas sobre as outras. E a DAGI, que nos permitiu ter esta informação através das plataformas integradas e fácil ao utilizador, que não fosse um utilizador da área da informática, ou seja, um utilizador comum que olhe e que rapidamente consiga perceber a informação de uma forma rápida, fiável. E basicamente o Vacinasmar foi então a nossa aplicação /base de dados que nos permitiu, eu como gestora do processo, tirar a gestão das necessidades, a lista de convocação para a minha equipa de convocação no Centro de Medicina Naval e a monitorização de saber qual a percentagem de militares por setor, por unidade, por prioridade de função estávamos a vacinar ou não, para percebermos quantas necessidades de vacinas iríamos precisar para o próximo momento de vacinação. E eu agora vou só deslizar um bocadinho pelos nossos dashboards de informação. Como isto era informação com dados clínicos, como é óbvio, apenas os clínicos e os nossos suportes de informática tinham acesso a isto e algum outro acesso, porque exatamente para também fazer aqui uma gestão dos dados. O RGPD é uma coisa que é para manter e é para ter ter cuidado. E isto era o dashboard inicial, onde eu tinha sempre a noção quantas vacinas tínhamos feito por dia e depois por contingentes, ou seja, o contingente 1 era aquele prioritário, o contingente 2 foi quando abrimos para toda a população. A nossa totalidade de pessoas a vacinar, ou seja, aquilo que a ADP nos dizia que nós tínhamos no nosso universo total. A intenção de vacinação, ou seja, as pessoas foram questionadas se queriam ser vacinadas ou não, portanto, e sempre foi respeitado esta vontade individual de cada militar. E depois, basicamente, isto era de quem estava vacinado, quem é que faltava vacinar, basicamente para ir controlando. E o total de pessoas vacinadas. Eu penso que poderá haver aqui uma percentagem de falha de atualização da base de dados, mas para mim este número de vacinar 8 mil pessoas é fantástico, atendendo que temos um universo de 9.400. Basicamente, eu depois também tinha sempre aqui, quando eu precisava de fazer reforços, tinha este dashboard e depois também a sua divisão por setores também me permitia perceber se havia setores mais atrasados ou não. E acima de tudo, os tais códigos de prioridades que o ENCFA transmitiu para os ramos e que nós teríamos que cumprir. Ou seja, só poderíamos também passar para o código de prioridade seguinte quando o anterior estivesse já praticamente preenchido. E depois tinha aqui estas no fundo são separadores que nos vão dar mais. Eu gosto sempre da parte dos navios, os navios é o nosso core, não é? Para perceber como é que estavam, e sendo eu chefe do departamento operacional, é com eles que eu lido quase todos os dias, portanto era importante. E tinha também um quadro resumo que me permitia rapidamente dar números para os briefings que existiam semanalmente e numa fase inicial até quase diários, de como é que o processo de vacinação estava a decorrer na Marinha. E como também eu estava a dizer, esta base de dados e todo no fundo esta apresentação era possível porque estava tudo a falar a mesma linguagem e então realmente beber também desta aplicação que nós já tínhamos criado no ano anterior sobre a testagem Covid na Marinha, portanto, vertia ali quem estava positivo, quem estava negativo, portanto, eu rapidamente punha um processo de filtragem e tirava os positivos
e além também do nossa app Covid, essa sim, praticamente clínica, que também drenava neste grande a toda a informação que eu precisava em relação. Portanto, eu depois daqui conseguia emitir uma lista de pessoas a convocar, porque depois isto dava-me nomes de pessoas, telefones e maneiras de contacto, que isso era a parte que eu depois precisava para efetivar toda esta gestão um bocadinho mais macro. E pronto, depois estarei aberta a perguntas na fase de discussão. Almirante, dá-me licença. Boa tarde. Almirante Gonçalves Deus, analista de dados e informação da Divisão de Análise de Informação, da Direção de Análise e Gestão da Informação, da AGI. Em 2021 integrei também a Task Force da Vacinação e nesta comunicação pretendo dar a conhecer 3 temas que eu julgo que são relevantes acerca do estudo que foi realizado. O primeiro tema tem a ver com as soluções tecnológicas que foram desenvolvidas para conseguirmos disponibilizar os dados necessários para a realização do estudo da efetividade da vacina. Portanto, isto sem dados dificilmente haverá estudo. O segundo tema que irei abordar tem a ver com a evolução da vacinação em Portugal e na Marinha. Portanto, e porquê? Porque o que aconteceu a nível nacional naturalmente tem ligação depois com o que aconteceu aqui na Marinha, e a ideia é dar aqui um outro olhar sobre aquilo que foi a vacinação que efetivamente aconteceu. Eu creio que será interessante. E por fim, falar aqui da falha da vacina, porque foi algo que nós, durante a Task Force, observamos e tiramos alguma informação que foi relevante para fazer alguns ajustes à estratégia de vacinação. Okay? Portanto, seguindo nas águas da doutora Sílvia relativamente ao enquadramento, portanto, a primeira aplicação desenvolvida foi a app Covid-19, portanto, isto entre março e abril de 2020, quando estávamos no início da pandemia, quando surgiram os primeiros casos de Covid em Portugal. Depois, num segundo momento, e já depois da chegada ao território nacional do primeiro lote de vacinas, da vacina da Pfizer, a 26 de dezembro, foram desenvolvidas 2 outras aplicações, que foi a Vacina Mar e Testa Mar. Portanto, com o objetivo, naturalmente, de efetuar o registro dos atos vacinais e efetuar também o registro dos resultados dos testes de antigénio que nessa altura já estavam amplamente, eu diria, disponibilizados pelas diversas entidades do Estado que faziam testes. Portanto, não estamos a falar de testes PCR, estamos a falar daqueles testes rápidos e que foram realizados em unidades da Marinha. Em 2021, naturalmente, na Task Force, houve aqui uma oportunidade de contactar com os nossos colegas do INSA e, por um lado, dar a conhecer o trabalho que estávamos a fazer em termos de monitorização da incidência e da falha da vacina, e também a oportunidade de dar a conhecer o que é que a Marinha estava a fazer naquela altura. Naturalmente, aquilo que nós apresentamos foi os dashboards que a doutora Sílvia apresentou, não é? Mostrou. Fantástico, com informação excelente, indicadores super interessantes, e eu creio que será justo referir também aquilo que está a montante, porque sem esta componente tecnológica, dificilmente nós teríamos informação, conhecimento e o apoio à decisão e ter um panorama do que é que estava a acontecer para a gestão de topo, neste caso da Marinha, atuar em conformidade. Okay? Em termos de arquitetura de informação, aquilo que foi montado, portanto ali deste lado temos então as nossas aplicações, a app Covid-19, com informação clínica sobre os militares que estavam infectados com Covid-19, isto logo em 2020, e depois as aplicações Vacina Mar e Testa Mar. Estas 2 últimas aplicações, Vacina Mar e Testa Mar, eram aplicações que funcionavam nos telemóveis. Agora veja-se bem a diferença que isto faz em termos de eficiência de registro. Okay? Estas aplicações foram desenvolvidas pela Divisão de Sistemas de Software, da Direção das Tecnologias de Informação e Comunicação, que é o órgão técnico e a autoridade técnica para o desenvolvimento de software na Marinha. E só para termos uma ideia,
entre desenhar a aplicação, implementá-la, fazer testes e colocá-la em produção, isto foram 2 semanas. Portanto, 2 semanas para, ok, é preciso fazer aqui qualquer coisa, o que é preciso, o que é necessário registar, ok, é a vacina, são as doses, é os lotes, ok, vamos então montar isto, vamos testar e vamos pôr em produção. Isto é de facto, julgo eu, impressionante. Impressionante. E naturalmente que estas ferramentas tiveram que ser desenvolvidas com ferramentas ágeis e que a Marinha utiliza e tem ao seu dispor atualmente. Estamos aqui a fazer aqui um bocadinho de publicidade. Naturalmente que os dados registados, quer ao nível daquilo que foram os atos vacinais, quer ao nível daquilo que foram os resultados dos testes, foram depois naturalmente tratados, contextualizados, relacionados com outros elementos que a doutora Cília também referiu, em particular dados do Sistema Integrado de Informação do Pessoal, para saber quem somos, onde estamos, e para depois então sim produzir informação, conhecimento, e então agora naqueles relatórios muito visualmente atraentes, atrativos, não é? Que são os nossos dashboards, e que de facto disponibilizam um conjunto variado de indicadores para apoiar a gestão e, ao fim e ao cabo, para dar uma ideia do panorama do que é que está a acontecer em termos de vacinação e em termos de incidência também, não é só a vacinação. Só dizer que aqui o que nós temos aqui, de certa forma, um sistema transacional, e é este sistema transacional que de facto permite ter uma representação da realidade. Okay? Porque se eu hoje sei que fui vacinado, não é porque tive uma agulha no braço, é porque de facto existe um registro aqui que diz que o 91006 naquele dia, não é, levou aquela vacina daquele lote naquele local que foi o centro de vacinação do Alfeite, não é? E isto é muito importante porque a memória depois vai residir aqui. Naturalmente que os dados que foram disponibilizados ao INSA já vieram aqui deste sistema analítico. Quer dizer, nós mostramos os dashboards, mas naturalmente nós tínhamos os dados, lá está, contextualizados, estruturados, organizados e que cumpria com aqueles requisitos mínimos para fazer o estudo da efetividade. Outro aspecto interessante que gostaria de mostrar aqui tem a ver com a evolução da vacinação. Nós podemos perguntar, ok, então passou um ano, 2021, fizemos a vacinação dos portugueses e gostaríamos de ter aqui outro olhar sobre esse processo de vacinação. O que é que nós temos aqui? Essencialmente, temos aqui a pirâmide etária da população portuguesa de Portugal continental, as regiões autónomas não estão aqui. Portanto, isto aqui neste texto, estamos a falar aqui 8 vezes 10 levantado à quinta, 800 mil pessoas. E depois, naturalmente, as faixas etárias. E aqui neste gráfico de baixo o que nós temos são as inoculações diárias. Eu irei apenas colocar aqui este pequeno vídeo. Porquê? Porque isto permite visualizar aquilo que foi o processo de vacinação desde o início até setembro de 2021, quando já atingimos aquela meta dos 85%. Inicialmente aqui, quem é que estava a ser vacinado? Foram os profissionais de saúde. Eu vou só pôr aqui uma pausa, peço desculpa. Foram os profissionais de saúde, aqui, essencialmente. Viram aqui estas barrazinhas a avançar? Lá está. Isto tem a ver com as prioridades do plano de vacinação. Resiliência do Estado. Quem são as primeiras pessoas a ser vacinadas? Profissionais de saúde. Depois, em simultâneo, e ainda em janeiro, o segundo grupo prioritário, ou seja, a segunda prioridade, salvar vidas, e então aí a prioridade eram os mais de 80, e depois houve ali uma série de grupos tipo 1, grupo 2, o professor Coronel lembra de certeza, porque depois de 2 ou 3 grupos passamos a ter uns 50 grupinhos para vacinar e naturalmente isso colocou alguns desafios. O que é interessante referir aqui? Nesta altura, estávamos ainda no primeiro trimestre de 2021. Portanto, a União Europeia, a Comissão Europeia, definiu uma meta que foi a seguinte: nós queremos que os países, até o final do primeiro trimestre, vacinem pelo menos 80% dos mais de 80. E nesta altura, no primeiro trimestre, nós tínhamos 3 vacinas disponíveis, a Pfizer, Moderna e da AstraZeneca. A Pfizer foi a primeira vacina a chegar e eu acho que posso dizer que foi aquela vacina de todas que conseguiu ganhar o sprint inicial e eu acho que depois também ganhou o maratona.
Mas o que é importante aqui dizer e o que é que isto depois tem a ver aqui com a vacinação na Marinha? É que nós tivemos aqui Pfizer, tivemos Moderna e também em fevereiro chegou os primeiros lotes da AstraZeneca. Mas qual era aqui o senão? É que no caso da vacina da Astra, os testes não foram feitos em pessoas com mais de 65 anos. E nós não conseguimos usar a vacina da Astra nos mais de 80. Então o que é que vamos fazer com ela? Se recorda, veio para os militares. Isso e depois vamos ver aqui no próximo vídeo, porque o primeiro momento de vacinação dos militares não é por acaso que foi com a vacina da AstraZeneca. Isto só para termos aqui uma ideia. Isto é interessante porque, por exemplo, aqui, estes dois picos que observamos aqui são 2 sábados, portanto isto cada barra é um dia. Isto foi a vacinação dos professores. Para termos uma ideia do ritmo de chegadas de vacinas, no primeiro trimestre, janeiro até março, por semana estavam a chegar 100 a 200 mil doses. Entramos no segundo trimestre, abril, passamos as chegadas passaram a ser de 300 a 500 mil doses semanais. Bem, depois a partir do terceiro trimestre, abundância, não é? Pronto. E claro que a partir aqui do terceiro trimestre, maio, junho, iniciou-se então o plano de vacinação em março e depois também com o autoagendamento, que isso foi um fator crítico de sucesso para chamar as pessoas à vacinação. Okay? E portanto isto é outra forma de olhar para aquilo que foi a vacinação em Portugal continental. Na Marinha, o que é que aconteceu? Pirâmide etária dos militares e pessoal, não são militares, todos, portanto civis, militarizados também, por estrutura etária, e lá está aqui o primeiro momento de vacinação. E qual foi a vacina? Isto não foi por acaso, a AstraZeneca, não é? E depois, então sim, já no final do segundo trimestre, início do primeiro trimestre, vacinação em geral da população de Marinha. Já então aí com aquela abundância de vacinas. Portanto, estas coisas estão interligadas, não surgem aqui por acaso. Não é? E depois, interessante também verificar que depois, ainda em 2022, ainda conseguimos proceder à vacinação com a dose de reforço ainda aqui também na Marinha. Outro aspecto que gostava, que pretendo aqui também falar, tem a ver com a falha vacinal. O que é esta coisa da falha vacinal? É simples, quer dizer, tomamos a vacina, passado algum tempo, contraímos o vírus. Porquê que nós demos relevância a este indicador? Porque isto, de certa forma, pode ser observado e medido. Porque ele, num contexto de elevada dinâmica, onde a guerra está mais quente, naquele momento em que temos incidência, um vírus em transmissão, e temos um processo de vacinação a decorrer em paralelo, este indicador dá-nos informação sobre o desempenho da vacina relativamente àquilo que está a acontecer no terreno. Sobre aquilo que está a acontecer no terreno. Outro aspecto também muito interessante, e eu vou já mostrar, tem a ver com este intervalo de tempo entre tomar a vacina e depois testar positivo. Este foi um dos gráficos que nós usamos na Task Force, e isto foi com dados, e nós tínhamos dados até julho. E o que aconteceu em 2021 foi o quê? Chegou aqui perto do verão, houve ali um relaxamento, as pessoas portanto, começaram a ir à praia, mais contactos, e houve uma pequena onda epidémica que se verificou aqui. E o que nós verificamos, olhando para a falha da vacina, porquê? Porque já tínhamos pessoas vacinadas, foi o seguinte. Portanto, esta curva em amarelo não é mais do que a incidência nacional, a nível nacional. E depois aqui esta curva a vermelho é o quê? É a falha da vacina em pessoas com vacinação completa. E o que é que nós verificamos? Bom, então, mas pessoas com vacinação completa, temos a incidência a aumentar, mas não nas pessoas que têm a vacinação completa. Mas aquelas que tinham apenas uma dose, o número de casos de falha estava a aumentar com a incidência. E isto fez-nos ver que então temos que fazer aqui uma alteração da estratégia. Nós já tínhamos feito uma alteração da estratégia para cumprir com a meta dos mais de 80% dos mais de 80%. Foi aumentar o intervalo da segunda dose na vacina Pfizer, para não termos que pagar logo as segundas doses e avançarmos na vacinação iniciada. Aqui foi exatamente o contrário. Não, temos que avançar para quebrar com a incidência, isto naturalmente uma conjetura.
foi, temos que avançar na vacinação completa. E isso também fizemos isso. Nessa altura, em trabalho conjunto com a Direção-Geral de Saúde, foi, vamos encurtar o intervalo da primeira dose para a segunda, portanto o intervalo entre a primeira e a segunda dose para o mínimo possível, que foi 21 dias, e dessa forma, com cálculos, aqueles cálculos que eram feitos, para tentar acelerar a vacinação completa. Okay? Outro indicador que é muito interessante e é um bocadinho mais sofisticado, tem a ver com o tal intervalo entre tomar a vacina e testar positivo. E isto foi uma das coisas que nós também observamos. E a leitura deste gráfico tem que ser um bocadinho mais cautelosa e não podemos tirar conclusões precipitadas. Eu diria que até não podemos tirar conclusões. O que nós temos aqui, portanto, aqui no eixo horizontal, é o tal intervalo. Por exemplo, aqui, 150, temos aqui esta linha vermelha. Portanto, isto é o quê? Isto aqui tem a ver com as pessoas que tomaram a vacina, a segunda dose de Pfizer, neste caso Pfizer, 150 dias depois contraíram o vírus. Só que este indicador, esta linha, é um quociente, não é? Tem um numerador e um denominador. Portanto, o numerador é fácil, é o número de pessoas, em função aqui do valor do eixo horizontal, neste caso 150, este valor aqui, não é? Que contraíram o vírus 150 dias depois da segunda dose. E depois, no denominador, o que nós temos é o número de pessoas vacinadas no mesmo dia das pessoas do numerador. Isto é assim uma coisa um bocadinho complicada, mas a ideia subjacente a isto e a mensagem, a leitura que nós fazemos deste gráfico é a seguinte, é que isto levanta a questão de que será que no caso da vacina Pfizer, 6 meses depois de tomar a vacina, há uma perca de eficácia? O número de casos de falhas está a aumentar. Não é? É preciso ter cautela com isto, porquê? Porque nós aqui estamos aqui a ter incidência antiga com incidência recente. Até preciso cautela a analisar isto, mas é um indicador muito interessante e que nós também estávamos no olho nele quando estávamos a fazer o processo de vacinação. Pronto. Relativamente agora aos dados, àquilo que foi os casos de falha da vacina, pronto, nós temos aqui a azul aquilo que foi a incidência a nível nacional, temos aqui no início de 2022, finais de 2021, tivemos aqui uma onda epidémica, aqui com uma amplitude, eu diria, bastante grande. Mas o que é que aconteceu aqui nesta altura? Portanto, isto de 2021, aqui foi quando começou a pandemia, 2020, só que nesta situação, esta onda epidémica aqui a azul, que é muito maior, não podia ser comparada até com aquela onda epidémica de 2020, final de 2020, início de 2021. Esta sim, que não tem a mesma amplitude que esta, mas o número de mortes, o número de internamentos em cuidados intensivos aqui foi muito superior. Tivemos uma onda epidémica muito superior aqui, mas isso não se refletiu, não se traduziu em internamentos nem em mortes. Porquê? Já tínhamos quase 80% da população vacinada. Não é? Tanto que os casos de falha da vacina aqui nos militares da Marinha Natural estão todos concentrados aqui, porque era pessoal que já tinha sido vacinado. Vacinado onde? Em fevereiro com Astra e depois ali um bocadinho mais para a frente com Pfizer. Pronto. Isto é interessante. Portanto, quando nós observamos aqui a falha da vacina, aquilo que nós fomos tentar averiguar foi: será que o esquema vacinal interfere na falha? Ou, por exemplo, o grupo etário, as pessoas mais novas que fizeram um determinado esquema vacinal, ocorreu mais falha ou não? E de facto o que nós constatamos é que quem fez vacinação com vacinas de RNA mensageiro, o número de falhas de vacina de facto foi menor. A amostra que nós conseguimos apurar tinha apenas 40 casos de falha de vacinas. No total dos 9.000 militarizados e civis da Marinha que foram elegíveis para vacinação e que também fizeram testes, nós tivemos cerca de 1.800 casos de falha da vacina. Okay? E os resultados são coerentes com os valores destas percentagens. Portanto, a relação mantém-se. Este aqui é o mais pequeno, depois quem fez vacinação heteróloga, que é o quê? Tomou primeiro, por exemplo, Astra, depois fez Pfizer ou vice-versa. Portanto, também o número de casos de falha foi menor. Pronto. Em termos de lições identificadas, eu creio que aqui é um aspecto importante de salientar, que é o seguinte, que tem a ver com isto. Por um lado,
Neste momento a Marinha dispõe de ferramentas que eu creio que em termos tecnológicos dá-nos uma capacidade muito grande para desenvolver soluções mediante problemas que temos, e normalmente aqui os problemas têm a ver com aquisição de dados, registro de eventos, e portanto temos essa capacidade. Por outro lado, o maior desafio neste estudo, e este foi de facto o maior desafio, foi o RGPD e a obtenção do consentimento informado. E aqui a lição identificada é que eu retiro é, talvez estará na altura de perguntar à Marinha se não faz sentido nós termos uma solução digital para conseguir chegar aos militares. Isto porquê? Porque, repare-se, uma coisa, quando fizemos as aplicações Testa Mar e Vacinas Mar, o objetivo era que os profissionais de saúde tivessem um mecanismo que fosse fácil de fazer o registro, seja dos atos vacinais ou dos resultados dos testes de antigênio. Outra coisa é nós querermos chegar às pessoas para obter, por exemplo, o seu consentimento para participar num estudo. Okay? E este foi o desafio. Porquê? Porque nós ficámos limitados às pessoas que têm conta de e-mail, que trabalham com um computador, não é? Agora, nem toda a gente na Marinha tem um PC e uma conta de e-mail, mas toda a gente tem um telemóvel. E, portanto, aqui a questão é, não estará na altura de questionar se valerá a pena ter uma solução digital, uma aplicação, para conseguirmos chegar às pessoas e, pelo menos, para que elas consigam participar nestes estudos ou noutras solicitações. Eu creio que isto é algo que deve ser aqui sublinhado e creio que deverá fazer parte depois de um relatório que acompanhará este estudo para o Estado-Maior da Armada, naturalmente. Bom, Sr. Almirante, tenho dito. Ora, muito boa tarde. Boa tarde à mesa, boa tarde à audiência. Obrigada pelo convite de estar aqui, à Marinha e à Academia da Marinha. Uma vantagem e uma desvantagem de ser a última a apresentar é que há muita coisa que já foi dita, nomeadamente o enquadramento e como é que chegamos aqui. De facto, será escusado dizer, e todos sabemos, que com o surgimento da pandemia por Covid-19 surgiram medidas de distanciamento social, de etiqueta respiratória e outras medidas de higiene. Mas, para além disso, surgiram depois, no final de 2020, as vacinas. Surgiu então a necessidade também de começarmos a estudar como é que é a efetividade destas novas medidas de proteção da população. Foi estabelecida, portanto, foi estabelecido um plano de vacinação de acordo com prioridades. A primeira fase, que teve início a 26 de dezembro de 2020, contemplou naturalmente os profissionais de saúde e outras pessoas com alto risco devido à exposição. Entre eles, claro, temos os profissionais de saúde e depois os militares da Marinha Portuguesa, devido efetivamente às funções de salvar vidas e de resiliência do Estado. É óbvio e temos que reforçar, mas sim, o nosso contacto surgiu com a Task Force da vacinação e foi nada mais que natural unirmos-nos e o Instituto Ricardo Jorge e a Marinha trabalharem em conjunto com vista a vários estudos, nomeadamente questões de investigação relacionados com a efetividade das vacinas. Portanto, o objetivo do estudo foi estimar a efetividade das vacinas contra a Covid-19, confirmada laboratorialmente nos militares da Marinha Portuguesa, no ativo e na reserva. Como objetivo secundário, tivemos também estimar a efetividade da vacina contra a Covid-19, confirmado laboratorialmente, por tempo desde a vacinação, sempre e quando aplicável. Portanto, desenhamos um estudo de corte retrospectiva e o período de estudo decorreu entre março e junho de 2022, tendo acompanhado os militares da Marinha Portuguesa entre o período de 26 de dezembro a 30 de junho de 2022.
Aqui neste esquema temos uma imagem da corte que nós desenhamos. Nós constituímos a corte então com indivíduos, todos os indivíduos da Marinha Portuguesa que fossem elegíveis para vacinação, e acabamos esse acompanhamento em junho de 2022. Em baseline, portanto, no início da corte, o que é que nós acabamos por, importante para nós, conseguir fazer a recolha de dados sobre o estado vacinal e sobre comorbilidades, portanto, doenças crónicas associadas. Finalmente, o nosso seguimento para identificação dos outcomes, portanto, do resultado, infecção, não infecção, foi com base nos resultados laboratoriais facultados e obtidos e facultados pela Marinha Portuguesa. Algumas definições, nós consideramos a infecção quando o indivíduo apresentou um teste positivo para Covid-19, confirmado laboratorialmente na Marinha Portuguesa. Em termos de exposição, consideramos um indivíduo como vacinado 14 dias após a realização da vacinação completa, portanto, no caso de 2 doses, na toma, 14 dias após a toma da segunda dose. O indivíduo foi considerado como não vacinado se não recebeu nenhuma dose da vacina e, finalmente, consideramos os indivíduos parcialmente vacinados caso tenham tomado menos doses do que as recomendadas no programa para o grupo prioritário onde se incluíam. Aqui temos um delineamento de tudo como é que aconteceu. E aqui vou absorver e vou beber de muitas das coisas que foram ditas pela doutora Sílvia e pelo comandante Gonçalves Deus. Tudo começou com um e-mail enviado à população elegível, portanto a todos os militares elegíveis, os militares da Marinha Portuguesa elegíveis para vacinação, aos quais foi enviado um e-mail de convite de explicação do estudo para participarem no estudo e para darem o consentimento a utilizarmos os dados deles para entrar no estudo. Caso o consentimento tenha sido favorável, de seguida, no próprio e-mail, havia um link para preencherem um questionário sobre as doenças crónicas, sobre as comorbilidades. Portanto, esta foi a nossa primeira fonte de dados. Após a obtenção de consentimento, recolhemos os dados sobre as comorbilidades. As outras fontes de dados são as fontes de dados dos registros eletrónicos da Marinha, a app Covid-19, a aplicação também Testamar e a vacina Gemar. Com estas 4 fontes de dados, conseguimos obter as variáveis que integramos no estudo, como dados sociodemográficos, comorbilidades, sintomatologia, estado vacinal, datas de vacinação e também infecção por SARS-CoV-2. Isto, ainda dentro da Marinha, gerou 4 bases de dados que, para efeitos de proteção de dados e seguindo as boas práticas, foram pseudo-anonimizados. Portanto, foi gerado um identificador aleatório para cada observação, portanto, para cada participante. Assim, a Marinha Portuguesa pseudonimizou as bases de dados, portanto, passaram de azul para amarelo, e aí sim a Marinha Portuguesa estava em condições de fazer chegar as bases de dados ao INSA. Este envio de base de dados, a gestão ali, digamos assim, a transferência de dados, foi através da EPN e seguindo todos os preceitos descritos em 7 protocolo para a proteção de dados e as boas práticas de transferência de dados. Portanto, as 4 bases de dados chegam ao INSA e são ligadas, criando uma grande base de dados com informação proveniente das 4 fontes de dados mencionadas anteriormente. Depois voltamos a fazer um grande trabalho de equipa, aliás, que foi sempre um grande trabalho de equipa, que foi desenhamos scripts de validação, onde corríamos a informação de maneira a perceber se havia dados omissos, portanto dados em falta, ou se havia algum tipo de dados incongruentes. Por exemplo, um participante tinha informação como vacinado, mas não tinha datas de vacina, por exemplo. Então o que é que nós fazíamos? Fazíamos sempre este processo de circulação, novamente com a Marinha Portuguesa, através do código pseudonimizado, em que pedíamos a clarificação, e aí, novamente, a Marinha Portuguesa voltava a codificar o caso e voltava a fazer chegar à equipa do INSA. Portanto, com esta grande base de dados, procedemos a todo o tratamento de dados, a toda a análise de dados, dos quais resultou um relatório que foi libertado hoje, eu já falarei disso, bem como
várias apresentações, no fundo os resultados que serviram e estão na base desta apresentação. Em termos de análise de dados, usamos uma regressão de Cox com dependência temporal para cada outcome e grupo em análise. Estimamos a efetividade através de 1 menos o hazard ratio multiplicado por 100, ajustado para idade, sexo e presença de pelo menos uma doença crónica. Em termos de procedimentos éticos, efetivamente percorremos e cumprimos todos os procedimentos que estão revestidos das melhores práticas, portanto o protocolo obteve parecer favorável da Comissão de Ética do INSA, do Sr. Encarregado de Proteção de Dados do Instituto Nacional de Saúde também, e também obteve parecer favorável do Encarregado de Proteção de Dados aqui da Marinha Portuguesa. Portanto, em termos de resultados, a implementação, ou seja, nós tínhamos uma população elegível de 8.251 militares, portanto, militares que estavam elegíveis para vacinação no período de estudo. A estes 8.251 militares foi enviado o e-mail de convite que eu referi anteriormente. Este e-mail de convite, portanto, tinha o consentimento e o questionário. Como o comandante Gonçalo de Deus disse, isto traz algum problema porque nem todos os militares têm acesso ao e-mail, portanto, isto acabou por resultar com um número de 7.213 e-mails válidos, portanto, pessoas que efetivamente receberam o convite a participar, e destes foram excluídos 6.352 por não resposta, primordialmente, e 44 devido a recusa explícita. Mais uma vez, a importância de pedir o consentimento às pessoas para participarem. Isto resultou, então, em participantes incluídos no estudo da efetividade da vacina, 861. Aqui temos uma visão do que é que foram os participantes. Esta amostra de 861 militares, a grande maioria foi masculina, portanto 84%. O participante mais jovem tinha 21 anos e o participante mais velho 63. E destes 30%, portanto, da nossa amostra, 32% tinha pelo menos uma doença crónica das que foram definidas no protocolo de estudo. No que diz respeito à cobertura vacinal, nesta amostra em específico, em relação à primeira dose, a cobertura foi de 100%. Em relação à primeira e segunda dose, portanto, o esquema primário, no caso em que se aplicava 89%, e o esquema vacinal mais primeira dose de reforço nesta amostra em específico foi de 42% à data do estudo. Finalmente, os resultados que nos trazem aqui, a efetividade obtida após 14 dias da conclusão do esquema primário vacinal foi de 54%, a efetividade geral. Depois, até 90 dias a seguir, a efetividade sobe, portanto anda em 72%, o que está de acordo com os mecanismos imunitários onde se atinge um potencial de imunidade da vacina. Entre os 3 e os 6 meses, nota-se um decaimento da efetividade para os 48% e com mais de 6 meses verificamos um decaimento novamente da efetividade para 38%. Como considerações gerais, os valores de efetividade que eu acabei de apresentar, que foram estimados nesta amostra, em particular para os militares da Marinha Portuguesa, estão em total concordância com os valores obtidos para a população geral e na literatura publicada. Dado a amostra que acabamos por obter, os 861, reforçando novamente o que foi dito antes, importa agilizar em estudos futuros os processos de recrutamento dos participantes, sejam eles através de períodos mais alargados de recrutamento ou alguma sistematização de algum processo de lembretes, de recordatórias, de modo a aumentar a taxa de participação, que leva ao aumento da amostra e, concomitantemente, ao aumento da precisão das estimativas que conseguimos obter. É óbvio, é natural e penso que está a ficar claro ao longo desta apresentação, para nós é claríssimo que há um imenso potencial de parceria entre o Instituto Ricardo Jorge e a Marinha Portuguesa. De facto, há um potencial imenso, há registros eletrónicos que têm informação que nos permitem
dar resposta às mais variadas questões de investigação no âmbito da efetividade e impacto das vacinas contra a Covid-19 nos militares da Marinha Portuguesa. Ainda esta tarde foi publicado no repositório científico do INSA o relatório. Tem aqui o link e tenho a certeza que depois será feito chegar através dos meios necessários. E aproveito para informar também que na próxima semana este estudo será apresentado em formato póster no Congresso Mundial de Saúde Pública em Roma. Não queria deixar terminar esta apresentação sem deixar o nosso profundo agradecimento aos militares que se disponibilizaram a participar no estudo, que responderam afirmamente, que consentiram, e obviamente a toda a equipa que nos acompanhou e que trabalhamos bastante, a equipa do INSA, a equipa da Marinha, e resta-me agradecer a atenção dispensada. Muito obrigada. Dá licença, Sr. Almirante. Eu gostaria de começar por agradecer à Marinha e à Direção de Saúde da Marinha o convite para estar aqui presente e também ao Sr. Presidente, Sr. Almirante Presidente da Academia de Marinha, ter acolhido aqui esta sessão. Tem sido uma sessão interessante. Eu não vou entrar em muitas explanações, mas gostava de tocar aqui em 2 ou 3 assuntos que já foram abordados por outras pessoas, mas talvez de uma maneira um pouco diferente. Quero recordar, e já que nós aqui em algumas apresentações fizemos a história da Covid, uma coisa que aconteceu e que parece não ter sido bem apercebida, pelo menos ao público em geral, mas nesta audiência é mais fácil se calhar abordar esse assunto. Portugal foi dos primeiros países europeus e se calhar do mundo que encarou o problema da Covid-19 não como um problema de saúde, mas como um problema de todos os setores do Estado. E, portanto, nós vimos logo naqueles primeiros meses em Portugal o governo todo envolvido neste problema. E essa percepção que houve de todos digamos assim, de todos os elementos do poder político em Portugal, na Assembleia da República, no Governo e na Presidência da República, foi determinante para o modo como nós encarámos a pandemia. Eu já vou elaborar um pouco sobre isso. Na maior parte dos países, e mesmo na Europa do Norte, o problema era considerado um problema do setor de saúde. E só muito mais tarde é que eles evoluíram para esta posição. Este é um elemento importante. Porquê? Porque toca aqui em algumas coisas que foram ditas. Esta percepção inicial deu a necessidade de que o processo fosse encarado como um processo de cooperação entre setores do Estado. E as Forças Armadas entraram muito cedo neste processo, a Administração Interna entrou muito cedo neste processo, a área do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, a área da Economia entraram muito cedo neste processo a proteger a população. Portanto, esta foi uma perspectiva que nos ajudou imenso a vencer isto. E isto está teorizado, isto não foi inventado, isto está teorizado, chama-se All Government Approach a estas situações de crise. Entrou-se em emergência e fez um processo de abordagem de todo o governo. E o passo seguinte é o passo de o que eles chamam All Society Approach, é envolver toda a sociedade civil no processo. E isso também aconteceu. Nós falámos aqui das reuniões do Infarmed, onde estavam representadas, todas as estruturas estatais que estavam envolvidas no processo, mas estavam muitos atores académicos que não eram estatais e que davam a sua opinião e que era ouvida e era tida em conta quando se tomavam decisões. Também aconteceu em muitas partes da Europa, colegas nossos cientistas que nos disseram nunca tivemos direito a dar uma opinião sequer, nunca nos ouviram. E em Portugal não foi assim. Portanto, é também um aspecto que às vezes passa despercebido, mas que é muito importante. E porquê é que foi importante? Porque discutiu em Portugal, todos os dias na televisão, todas as pessoas podiam dar a sua opinião. E isso gerou um movimento de confiança sobre aqueles que eram os portadores independentes do governo e que estavam a passar uma mensagem nem sempre completamente igual à do governo,
mas muitas vezes consonante com a do governo. Isso sim, deu digamos assim, um ambiente de confiança não sobre a doença, porque nós todos sabíamos pouco sobre a doença, mas sobre a maneira como o processo estava a ser conduzido e estava a ser levado à luz de todo o conhecimento que era disponível na altura e a cada momento. Eu acho que estas duas coisas são importantes para revelar este segundo aspecto da participação da academia neste processo, que gera aquilo que nós vemos aqui, não é? Que são atores de setores diferentes, pessoas com competências disciplinares diferentes e que depois se conseguem juntar e fazer estudos. Portanto, este são, digamos assim, dois aspectos em que eu queria tocar. Agora eu queria tocar no reverso da medalha desta. E é o seguinte: nós nessa altura, nesses meses, percebemos perfeitamente que ao baixar-se o nível de burocracia que havia na cooperação intersetorial dos vários setores do Estado, a ação do Estado era muito mais eficiente e muito mais eficaz. Passaram 2 anos e já estamos a voltar ao que éramos. E, portanto, esta lição não foi aprendida. Esta lição, receio bem que não tenha sido aprendida. Isto é um primeiro aspecto que gostaria de focar. Um outro aspecto que também gostaria de focar tem a ver com aquilo que já se falou aqui várias vezes, que é a proteção de dados. É um aspecto fulcral de todo o trabalho que se faz na área da saúde. Eu devo-vos confessar, e os sistemas de informação, eu até vou começar pelos sistemas de informação. O Deus aqui sabe bem, nós estivemos juntos nestas batalhas iniciais. Quando nós começámos a trabalhar na Task Force da vacinação com os dados de saúde que havia em Portugal, ficámos aterrorizados. Completamente aterrorizados. Eu não sei se haviam 400 ou 500 bases diferentes de dados em Portugal que não falavam entre si. Era impossível chamar as pessoas para vacinar. E nós fizemos um esforço enorme. Eu não vou nomear pessoas, mas nós fizemos um esforço enorme para que isto fosse tudo posto numa só base de dados, numa só lista de cidadãos. Passámos resistências, tivemos lutas, conseguiu-se. Não sei se não estamos a voltar para trás outra vez. E, portanto, qual é esta noção que temos que, e agora isto é uma linguagem mais médica, enfim, a noção que temos que vamos evoluir para um sistema de registro médico único, que pode ser consultado por todos os profissionais de saúde que a ele devem ter acesso, em qualquer ponto do país e sobre qualquer cidadão. Esta noção, que eu espero que venha a vingar, já estou com algumas dúvidas, mas espero que venha a vingar, é fundamental para se poder responder a todos estes problemas. Eu já não vou dizer que é fundamental para tomar decisões de saúde e para a economia da saúde e para tudo isso, mas para se poder responder a estes problemas é crítico. E como disse há bocado o Dr. Anão, vai acontecer mais vezes. Portanto, se nós não aprendemos agora a fazer isto, quando é que vamos aprender? O último aspecto, sempre queria tomar muito tempo, tem a ver com a proteção de dados. Eu tenho o que os ingleses chamam mixed feelings em relação a isto. Não sei se vocês repararam, as pessoas que fizeram isto tudo, se calhar passaram mais tempo preocupadas em proteger os dados do que a estudar. A legislação da proteção e a regulamentação da proteção de dados na Europa é uma coisa de uma enorme complexidade. Necessita de especialistas, e quando eu digo especialistas, são especialistas mesmo. Porque a complexidade da legislação o que traz é o medo de atuar. E depois as pessoas não fazem nada porque têm medo que esteja fora dos regulamentos. E isto está a acontecer não só no setor da saúde, mas em muitos outros setores. E isto paralisa os sistemas de informação. Paralisa-os completamente. Não deixa fazer nada. Não deixa as instituições falarem entre elas. As instituições de saúde não falam umas com as outras porque têm medo da proteção de dados. Quando eu digo que não falam, estou a dizer os dados não vão para trás e para a frente.
portanto, nós não podemos chegar ao paradoxo que para proteger os dados desprotegemos as pessoas. Porque depois não conseguimos cuidar delas. Portanto, tem que haver aqui um elemento de equilíbrio. A mim parece-me que o primeiro elemento de equilíbrio é tentar perceber que uma análise que se faça a dados de saúde de pessoas para que esses dados possam ser usados para decisões de saúde pública não são um estudo, são uma necessidade, não é investigação. E, portanto, e nós temos que perceber isto, que é para podermos desatar os nossos pés e conseguir fazer as coisas andar. Eu espero que esta visão, que aliás não é só minha, já começa a aparecer nos Estados Unidos, sobre as necessidades deste estudo e a visão de que os estudos que favorecem as decisões da autoridade de saúde e a própria saúde das pessoas não são investigação. São análises de dados necessárias ao procedimento da implementação das medidas de saúde pública. O Deus deu aqui assim uma coisa muito levezinha sobre isto. Nós, por analisarmos aqueles dados, conseguimos tentar perceber quais eram os menores intervalos entre as primeiras e as segundas doses para vacinar. É uma coisa menor. Mas dá a sensação, dá-nos já uma ideia de porque é que isto pode ser usado. Mas eu tive que falar, e o Deus sabe bem disto, com a Comissão de Ética, não sei o quê, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Andámos a fazer mil e um marabalismos para conseguir ter acesso aos dados da vacinação pela entidade que estava a gerir a vacinação. Isto às tantas, eu às tantas pensava que estava num mundo imaginário, quer dizer, uma coisa que não conseguia perceber. E pronto, mas eu não estou a dizer que as pessoas depois não compreendem, não tentam ajudar, e tivemos essa ajuda por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, as pessoas da própria Comissão envolveram-se diretamente no processo. Mas isto levou semanas e semanas e semanas até nós conseguirmos trabalhar. Portanto, eu peço desculpa pelo meu tom assim um bocadinho, é de quem passou por elas, não é? Mas gostava de dar estas noções que são importantes. Foi o governo todo que esteve envolvido nisto. A sociedade toda esteve envolvida nisto. E, por favor, como digo aos outros, eu gosto muito que protejam os dados, mas deixem-nos trabalhar, não é? Porque senão depois é muito difícil. Muito obrigado.